energia nuclear. A humanidade começou a usá-la, como de costume cruel, criando meios de destruir a si mesma, pois o impulso para o desenvolvimento de armas nucleares foi dado pela Segunda Guerra Mundial. Os trabalhos foram realizados simultaneamente por cientistas dos lados opostos, da Alemanha e da coalizão anti-Hitler. As primeiras pesquisas sobre o domínio da energia atômica começaram ainda nos anos anteriores à guerra, na Alemanha, na Inglaterra e na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, posteriormente, com máxima amplitude e direcionamento. Elas prosseguiram nos Estados Unidos da América, onde os maiores cientistas europeus, emigrados de países ocupados pela Alemanha para a América, se envolveram nas pesquisas. Em 1939, Albert Einstein escreveu uma carta ao presidente dos Estados Unidos, na qual justificava a necessidade de realizar experimentos em larga escala para estudar a possibilidade de criar a bomba atômica. Albert Einstein justificava sua proposta pelos assustadores avanços da Alemanha nazista nessa área. Simultaneamente aos avanços militares, pesquisas eram conduzidas sobre o uso pacífico da energia atômica. Neste documentário, vamos analisar os dois lados dessa moeda. Claro, mesmo com esse tempo de duração razoável, é impossível abordar completamente esse tema tão amplo. No entanto, você certamente verá exemplos impressionantes de tecnologia militar, incluindo modelos secretos, que podem ser considerados os principais exemplares das armas nucleares. E, ao mesmo tempo, neste filme, haverá desenvolvimentos não tão amplamente conhecidos que mostram o outro lado da moeda, fontes portáteis de energia atômica, que poderiam revolucionar o mundo. E talvez, um dia, realmente o revolucionem. Então vamos lá. No ano de 1964, nos Estados Unidos, foi realizado um experimento. Reuniram 3 candidatos a doutorado que haviam acabado de receber seus títulos acadêmicos. Lhes foi incumbido projetar uma bomba atômica usando materiais de bibliotecas públicas. Tudo isso foi chamado de Experimento Nacional, para entender o quão difícil seria para um país com capacidade nuclear criar uma bomba atômica com base em informações abertas. Após apenas 3 anos, o experimento foi interrompido. Os físicos chegaram muito perto das soluções necessárias, evidenciando o sucesso da experiência. Acontece que qualquer país que tenha 3 físicos realmente bons, nem precisam ser gênios, pode projetar um artefato nuclear funcional. Mas se é tão fácil montar uma bomba atômica, por que o chamado clube nuclear não está se expandindo? Vamos analisar isso. O clube nuclear é o grupo de países que conseguiram desenvolver, produzir e testar armas nucleares de destruição em massa. De acordo com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares de 1968, as potências nucleares antigas são reconhecidas como os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Junto com a Organização das Nações Unidas, eles impedem o surgimento de novas potências nucleares. Mas o caminho dos antigos países membros do clube nuclear também não foi nada fácil e começou há mais de 80 anos. Os americanos foram os pioneiros nos testes nucleares em 1945, detonando a bomba Trinity de 20 quilotons no Novo México. Trinity foi o resultado e o auge do famoso Projeto Manhattan. Após o clarão ofuscante, veio uma onda de calor e uma onda de choque de força colossal, deixando no local da explosão uma nuvem em forma de cogumelo que se estendia por 12 quilômetros na atmosfera. Milhares de metros da areia desértica ao redor se transformaram em um vidro radioativo brilhante de cor verde jade. Os testes foram considerados bem-sucedidos. Os cientistas que criaram a bomba ficaram impressionados. O físico Isidor Rabi expressou preocupação de que a humanidade se tornou uma ameaça para toda a vida no planeta e rompeu o equilíbrio da natureza. O teste lembrou Oppenheimer de uma frase do Bhagavad Gita: "Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." O diretor de testes, Ken Baybridge, disse a Oppenheimer: "Depois disso, todos nós somos uns filhos da mãe." Literalmente, algumas semanas depois disso, em 6 e 9 de agosto de 1945, as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram atingidas pelos bombardeios. Desde então e até hoje, os Estados Unidos se tornaram o único país que usou armas nucleares para fins militares.
Em 1949, a União Soviética rompeu o monopólio americano da bomba atômica, testando em Semipalatinsk um artefato de 22 quilotons. Assim foi alcançada a paridade nuclear. Em 1952, o Reino Unido detonou sua bomba, e em 1960, a França testou uma carga no oásis argelino de Regani. Depois, chegou a vez das potências asiáticas. Em 1964, a China realizou um teste nuclear no lago Lop Nor. E 10 anos depois, a Índia fez uma explosão no estado de Rajastão. Curiosamente, os indianos só reconheceram seu status nuclear em 1998. Naquela época, o Paquistão, indignado com o comportamento dos vizinhos, testou 6 ogivas nos subterrâneos da província do Baluchistão. E, desde 2006, a dor de cabeça do Ocidente passou a ser a arma nuclear da República Popular Democrática da Coreia. A Coreia do Norte, pode-se dizer, entrou no clube nuclear sem bater na porta. E já em março de 2022, na República Popular Democrática da Coreia, eles testam o míssil balístico intercontinental Hwasong-17. Hoje, este 17º modelo é considerado o maior míssil balístico intercontinental do mundo. O diâmetro dela é estimado em 2,4 metros, e o peso total com o tanque cheio pode chegar a 110 toneladas. A Coreia do Norte transformou o lançamento do míssil monstro em um blockbuster. Agora, vamos dar uma olhada na retórica das potências. Na Coreia do Norte, os testes de mísseis são exibidos como parte das forças de dissuasão contra uma guerra nuclear. 2 horas após o voo do Hwasong, a Coreia do Sul lançou 5 de seus próprios mísseis, chamando isso de demonstração de capacidade e prontidão para responder e punir imediatamente. Nos Estados Unidos, o lançamento do míssil foi chamado de flagrante violação de várias resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e destacaram que a Coreia do Norte corre o risco de desestabilizar a situação de segurança na região. Os Estados Unidos tomarão todas as medidas necessárias para garantir a segurança da pátria americana, da República da Coreia e dos aliados japoneses, dizia o comunicado da Casa Branca. Simultaneamente, novas sanções da Organização das Nações Unidas contra a Coreia do Norte são inviáveis devido ao poder de veto da Rússia e da China. O Ministério da Defesa do Japão divulgou um vídeo com a trilha de condensação do míssil e afirmou que este foi o lançamento mais tecnicamente bem-sucedido da história norte-coreana. Especialmente preocupado ficou o chefe do Ministério da Defesa, Nobuo Kishi. Os cálculos mostram que o alcance pode ser superior a 15 mil quilômetros, dependendo do peso da ogiva. Assim, todo o território dos Estados Unidos da América, incluindo a costa leste, está ao alcance. Agora é o momento certo para voltarmos à composição do chamado Clube Nuclear dos Estados Unidos. Rússia, Grã-Bretanha, França e China fazem parte da lista das antigas potências nucleares que assinaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. As potências mais jovens, Índia, Paquistão e Coreia do Norte, não assinaram o documento. Após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, as armas nucleares soviéticas também estavam na Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão. Porém, esses países desistiram voluntariamente de seus arsenais. Alguns países cedem seu território para o posicionamento de armas nucleares no âmbito da OTAN. São eles Alemanha, Itália, Bélgica, Países Baixos e Turquia, que não possuem bombas próprias. Israel é um caso à parte. O país não confirma nem nega os rumores sobre a existência de um arsenal nuclear. De acordo com especialistas, Israel desenvolve ogivas nucleares desde o final da década de 1960. A África do Sul também teve armas nucleares, mas suas 6 ogivas foram destruídas após o fim do apartheid. Existe uma versão de que Israel ajudou os sul-africanos no desenvolvimento das bombas. O Irã foi acusado de tentar obter suas próprias armas nucleares sob o pretexto de energia nuclear independente. Em 2015, Teherã e o grupo dos 6, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia e China, assinaram um acordo sobre o programa nuclear iraniano. O Plano de Ação Conjunto Global previa a suspensão gradual das sanções em troca da interrupção de desenvolvimentos potencialmente perigosos. Esse processo não ocorre sem obstáculos. No início de 2022,
a Federação de Cientistas Americanos contabilizou cerca de 12.700 ogivas nucleares à disposição de 9 países. Cerca de 90% das armas pertencem aos Estados Unidos e à Rússia. Aqui está a divisão em números de como as ogivas estão distribuídas no clube nuclear. Rússia, 5.977. Estados Unidos, 5.428. China, 350. França, 290. Reino Unido, 225. Paquistão, 165. Índia, 160. Israel, 90. Coreia do Norte, 20. No entanto, é importante lembrar que nenhum país revela o número exato de ogivas em seu arsenal. Além disso, cerca de 1/4 das armas nucleares do mundo foram retiradas de serviço, mas ainda não foram desmontadas. Ainda mais importante é que muitos dos tratados que garantem a paridade nuclear expirarão em 2026. O novo tratado ainda não tem rascunho e é provável que uma nova corrida armamentista completa ocorra. Contudo, certos especialistas creem que ela já iniciou. No ano passado, o chefe do Comando Estratégico das Forças Armadas dos Estados Unidos da América, Charles Richard, expressou preocupação com o fato de que a China está realizando um avanço estratégico. Agora, o almirante alerta que a América corre o risco de perder a disputa pela supremacia militar. No mesmo tom, o presidente Joe Biden também afirmou que os Estados Unidos da América estão entrando em uma década decisiva. Nos relatórios de segurança nacional, elaborados por sua administração nos últimos meses, a Rússia é rotulada como uma ameaça aguda, enquanto a China é vista como um problema crescente. Na China, o arsenal nuclear está se expandindo rapidamente. Se no início dos anos 2020, o país possuía 200 a 300 ogivas, até 2035, esse número deve chegar a aproximadamente 1.500. Assim, a China planeja se aproximar dos Estados Unidos da América e da Rússia em sua estratégia de desenvolvimento de armas nucleares, que, de acordo com o Tratado de Redução de Armas Estratégicas III, que é o Tratado de Redução de Armas Estratégicas Ofensivas, podem ter até 1.550 ogivas nucleares implantadas. Assim como muitas potências nucleares, a China por muito tempo seguiu uma política de dissuasão minimalista. Algumas centenas de ogivas eram consideradas um arsenal suficiente para, se necessário, responder a um ataque surpresa. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas permaneceram como os únicos países cuja estratégia se baseava no aumento constante do poderio na tentativa de superar o adversário. No entanto, desde meados da década de 1980, quando o arsenal nuclear de cada país era de cerca de 60 mil mísseis, esse número foi significativamente reduzido graças a acordos de limitações mútuas. De acordo com o Tratado de Redução de Armas Estratégicas, terceiro assinado por Barack Obama e Dmitry Medvedev, os Estados Unidos da América e a Rússia podem possuir no máximo 700 unidades de mísseis balísticos intercontinentais, mísseis balísticos lançados de submarinos e bombardeiros pesados. Em janeiro do ano passado, ambas as partes prorrogaram a vigência do tratado até fevereiro de 2026. Os opositores das armas nucleares nos Estados Unidos da América defendem medidas adicionais de contenção e desarmamento. Alguns sugerem seguir o exemplo da China e adotar o princípio de não usar primeiro, segundo o qual as autoridades só poderiam autorizar um ataque nuclear em resposta a um ataque semelhante de outro país. Até recentemente, Biden defendia uma formulação semelhante, mas mais vaga, segundo a qual a única missão das armas nucleares americanas seria deter ataques nucleares. No entanto, os acontecimentos na Ucrânia e o descontentamento dos aliados com uma possível diminuição do potencial militar dos Estados Unidos da América forçaram a abandonar essa retórica. A segunda razão pela qual a liderança americana suspendeu a redução nuclear foram as ações de outro país, focado em aumentar seu arsenal. Nos últimos anos, surgiram 300 bunkers para mísseis balísticos intercontinentais na China.
e os submarinos do projeto 94 JIM foram equipados com mísseis balísticos intercontinentais GL-3, que facilmente alcançam os Estados Unidos da América. Além disso, o exército chinês possui bombardeiros à sua disposição H-6, que servem como portadores de armas nucleares e hipersônicas. As últimas ações das autoridades da República Popular da China indicam que eles estão prontos para usar essas armas a qualquer momento, assim como seus adversários estratégicos. A política da China se tornou mais sigilosa e a retórica mais agressiva. O objetivo global é acelerar o fim da ordem mundial em que o Ocidente desempenha um papel dominante, forçar os Estados Unidos a coexistir pacificamente com a China e tratá-la com respeito. Os representantes da China declaram que só concordarão em negociar a redução do arsenal se os outros dois países, com maior potencial nuclear, seguirem o exemplo do seu país. O que é necessário para fazer uma bomba nuclear? Existem dois esquemas mais simples de munição atômica, o de implosão e o de canhão, além de seus híbridos. O de canhão é considerado um pouco mais simples. Nela, um pedaço de urânio-235 é literalmente disparado por uma carga de pólvora contra um alvo com a mesma composição. A essência é que esse elemento no pedaço deve ter pelo menos 80%, sendo o ideal mais de 90%. Ambos os pedaços têm massa subcrítica e, por isso, sozinhos não conseguem iniciar uma reação em cadeia com explosão nuclear. No entanto, a aproximação quase instantânea deles permite alcançar rapidamente a massa crítica necessária para iniciar uma reação em cadeia com os parâmetros necessários para uma explosão nuclear. A velocidade de aproximação dos dois pedaços, como em um disparo de canhão, é criticamente importante aqui, porque se for muito baixa, a reação em cadeia terá tempo de aquecer os pedaços e iniciar o processo de evaporação deles. Nesse caso, a potência da explosão será bastante reduzida. O esquema do canhão é simples. Com urânio-235 enriquecido, qualquer fábrica de artilharia pode fabricar seu próprio canhão. Foi exatamente esse tipo de bomba que caiu sobre Hiroshima, em 6 de agosto de 1945. A simplicidade de criação do artefato também tem seu lado negativo. A massa crítica necessária para a explosão atômica é superior a 15 quilos. Na bomba de Hiroshima, as peças não estavam perfeitamente ajustadas e havia ainda mais urânio. Uma massa maior do artefato não apenas o torna menos compacto. Para onde? Um problema mais sério é que o material físsil, enriquecido em urânio-235, é muito difícil de obter. No urânio natural, o isótopo 235 representa apenas 0,7%, enquanto o restante é o urânio-238, que é mais pesado e não sustenta uma reação em cadeia. Para aumentar a concentração do isótopo 235 para 80% a 90%, durante o Projeto Manhattan, os Estados Unidos da América optaram pela difusão, um método que demanda muita energia. Nesse esquema, primeiro o urânio é fluoretado até hexafluoreto de urânio, depois aquecido até 56,4 graus Celsius, fazendo com que o hexafluoreto ferva. Na forma de gás, ele é passado por uma cadeia de membranas. O urânio-238, que é mais pesado, é gradualmente separado, e no final, obtém-se o enriquecimento do isótopo 235. Todo esse esquema é extremamente ineficiente em termos de energia. A usina de difusão americana consumia 3 gigawatts de potência, o que é aproximadamente o mesmo que 3 grandes reatores nucleares ou cerca de uma dezena de boas usinas termoelétricas. No final das contas, a usina perdeu a concorrência econômica para os produtores russos, que usavam centrífugas. Durante a rotação, cria-se um análogo artificial de gravidade aumentada, e as moléculas mais pesadas com urânio-238 se depositam embaixo, enquanto as com urânio-235 permanecem acima. O enriquecimento de urânio pelo método de difusão é tão caro que não é utilizado simplesmente por razões financeiras. Já o uso da tecnologia de centrífugas a gás exige um altíssimo nível tecnológico do executor. Vamos explicar com um exemplo. Nos anos 90, quando a cortina de ferro caiu, os produtores russos de combustível, atualmente a TVEL,
começaram a fornecer para o mercado internacional e seu combustível mostrou-se mais barato. Naquela época, os Estados Unidos quiseram construir suas próprias centrífugas a gás para competir em igualdade com a Rússia. Isso começou em 1995. 16 anos depois, em 2011, chegou-se ao primeiro teste de lançamento do cascata de centrífugas. No final, algumas foram destruídas espetacularmente. Afinal, as centrífugas modernas para esses fins giram a uma velocidade de 1.500 rotações por segundo. Esse é o limite máximo das capacidades da tecnologia humana. Não é nada fácil alcançá-lo em pouco tempo. São necessários dezenas de anos de aprimoramento gradual. Tudo terminou de forma tão triste que o governo americano não renovou a licença da corporação que cuidava de tudo isso. Como resultado, o encerramento do programa de difusão gasosa por ser caro demais e os atrasos nos trabalhos com as centrífugas. Os Estados Unidos já não têm, há muito tempo, fabricantes próprios de combustível nuclear e muito menos produção própria de urânio para armas. Então, acontece que realmente apenas poucos podem dominar essas tecnologias. O Irã, a China e vários outros países também têm suas próprias centrífugas, mas a China as compra da Rússia. Alguns jogadores, inicialmente, importaram a tecnologia, enquanto outros países gastaram décadas e muitos recursos financeiros nessas tecnologias. No entanto, como já mencionamos, existe outro esquema, não o de canhão, mas o implosivo. Nesse caso, não se usa urânio-235, mas plutônio-239. A diferença fundamental aqui é que o plutônio pode ser obtido sem essas duas condições incômodas. Isto é, sem os métodos de difusão, que são caros em energia e dinheiro, ou as instalações de centrífuga extremamente complexas. Além disso, sua massa crítica é de cerca de 6 quilos, o que permite criar armas nucleares significativamente mais compactas. Aqui, por exemplo, um anel de plutônio-239 com 11 centímetros de diâmetro e peso de 5,3 quilos de fabricação americana. Esse volume de plutônio é suficiente para fabricar uma bomba atômica com um refletor de berílio eficiente. Esse tipo de material físsil é obtido em um reator nuclear, onde o urânio-238 captura um dos nêutrons e se transforma em plutônio-239. Na verdade, aqui também não é simples. Se o urânio-238 for exposto ao fluxo de nêutrons do reator por muito tempo, haverá material demais ali, plutônio-240. Ele se forma quando o urânio-238, após capturar um nêutron, se transforma em plutônio-239 e logo captura um segundo nêutron, tornando-se plutônio-240. O último emite uma radiação de nêutrons muito forte. Se houver mais de 7% dele no plutônio para armas nucleares, a chance de fracasso do projeto aumenta muito. Afinal, o esquema de implosão envolve uma explosão que comprime o elemento de plutônio da estrutura, com um nível de radiação de nêutrons muito alto já no início da explosão, que cria as condições para a explosão nuclear. O material físsil vai aquecer e evaporar prematuramente, antes mesmo de funcionar plenamente. Isso destruirá a ogiva nuclear, mas não gerará a força de explosão planejada. O resultado será um estalo muito caro, mas relativamente seguro. Acontece que o plutônio para armas deve conter pouco plutônio-240, ou seja, menos de 8%. Isso pode ser alcançado expondo o urânio-238 ao reator por um período muito curto de tempo. Tecnicamente, esses devem ser reatores que permitem inserir e retirar rapidamente as hastes com urânio-238 diretamente durante o funcionamento. Em reatores comuns, isso é tecnicamente inviável. Em teoria, não há nada de irreal na criação de um reator nuclear de outro tipo, um tão especializado para fins militares. Em 1942, os americanos construíram o primeiro reator mundial utilizando urânio natural, sem enriquecimento. Para desacelerar os nêutrons até velocidades nas quais ele pudesse capturá-los da melhor forma, eles usaram um moderador de nêutrons, grafite, que era cortado em máquinas comuns de marcenaria. Para dar resistência, a estrutura de grafite era reforçada com uma armação de madeira. Mesmo assim, é necessário projetar um reator
que permita a inserção e retirada rápida da barra com urânio-238. Projetar reatores nucleares de forma que eles realmente funcionem é uma habilidade que pouquíssimas pessoas possuem. Novamente, poucos países têm esse tipo de pessoal científico e organizacional, e fazer isso secretamente é praticamente impossível. No entanto, um espectador curioso pode argumentar que é possível fazer uma bomba suja, sem alta tecnologia. Teoricamente, isso não é um problema. Pode-se pegar uma mistura de certos elementos químicos, que não podemos nomear, pois não temos o direito de mostrar manuais práticos. Encher esses tubos, que normalmente são carregados com combustível nuclear, e deixá-los por 1 ano nos reatores mais comuns e padrão. Depois, é só tirar de lá e rechear qualquer foguete simples, ou até mesmo um projétil de artilharia com isso. Só que desse jeito não dá para conseguir nenhuma arma de destruição em massa. O número de vítimas por contaminação radioativa não será muito maior do que pelas próprias explosões desses projéteis. Leva tempo para obter volumes necessários de isótopos perigosos, é difícil armazená-los, e tudo isso é impossível de fazer em segredo. Ainda dá para fazer alguns bastões e depois colocá-los nos projéteis sem muito alarde. Mas encher milhares de bastões com os elementos necessários, colocar a produção em escala e criar centenas ou milhares de munições do tipo bomba suja, nenhum país do mundo consegue fazer isso em segredo. E se tentarmos encher uma bomba suja, não com uma mistura especial de elementos, mas com combustível nuclear usado? Pode tentar, mas vão surgir 2 problemas. Primeiro, o combustível nuclear usado é mais perigoso quando está consideravelmente quente. Nem todos os isótopos mais perigosos nele já se esgotaram, mas o combustível usado ainda quente é muito difícil de colocar em qualquer tipo de munição. E além disso, bombas sujas desse tipo têm pouca utilidade. A maior parte dele é composta por isótopos de longa duração, cuja radiação é relativamente moderada, e mesmo as impurezas de elementos de vida mais curta não ajudam muito. Esse combustível usado é dezenas ou centenas de vezes mais seguro do que a mistura ideal de elementos químicos que ficou 1 ano no reator. Então, teoricamente, qualquer país manterá essa possibilidade de bomba suja enquanto tiver pelo menos um reator nuclear em funcionamento. Porém, na realidade, bombas sujas são militarmente ineficazes e extremamente prejudiciais para a imagem pública. Agora vamos dar uma olhada na chamada tríade nuclear, aquele conjunto de porretes nucleares que os membros mais poderosos do clube nuclear possuem. O termo tríade nuclear. Os militares usam esse termo para designar 3 tipos diferentes de armamentos capazes de transportar ogivas nucleares: aviação estratégica, mísseis balísticos intercontinentais e submarinos lançadores de mísseis. Quais países conseguiram reunir todos os 3 componentes da tríade? A coleção completa e letal só existe na Rússia e nos Estados Unidos, o que os destaca de todos os outros países e faz com que a principal corrida armamentista nuclear mundial seja entre essas 2 nações. O principal princípio que os militares seguem ao posicionar armas nucleares é a divisão das ogivas entre os principais tipos de forças armadas. Isso garante que, caso os arsenais existentes sejam atingidos pelos inimigos, não aconteça a sua destruição completa. Por isso, mesmo que 1 ou 2 componentes básicos da tríade sejam neutralizados, ainda haverá a possibilidade de realizar um contra-ataque devastador. Historicamente, os aviões pesados foram os primeiros vetores de armas nucleares com bombas de queda livre. Com o passar do tempo, as tecnologias foram se aprimorando e os mísseis substituíram as bombas. Os bombardeiros modernos que transportam mísseis têm sérias desvantagens. Eles dependem de infraestrutura terrestre e ficam em bases que são vulneráveis a ataques do inimigo. Portanto, o uso isolado de aviões com armas nucleares, separado da tríade, perde completamente o sentido. Muitos países que não conseguem arcar com todos os meios de entrega ao mesmo tempo, nem sequer começam a desenvolver bombardeiros estratégicos. Qual é o sentido de gastar recursos colossais em algo que será destruído nos primeiros minutos da guerra? Daqui a pouco, vamos falar sobre quanto os Estados Unidos gastam no desenvolvimento de seus bombardeiros secretos. Para os Estados Unidos e a Rússia,
A aviação estratégica é simplesmente indispensável. Nos anos 60, nos momentos de máxima tensão militar, ambos os lados chegaram até a organizar patrulhas aéreas. Isso reduzia os riscos de destruição dos aviões e economizava tempo precioso, normalmente gasto na preparação e decolagem. Atualmente, os aviões ficam de prontidão em terra em estado de alerta de 5 minutos. A aviação estratégica, embora vulnerável, possui uma grande vantagem frequentemente esquecida. Um avião que decola pode ser trazido de volta à terra caso o alarme seja falso. Já um míssil balístico intercontinental não pretende mais voltar. Se um míssil balístico intercontinental for lançado por engano e atingir o alvo, a catástrofe será inevitável. Sistemas automáticos serão acionados. Haverá um ataque de retaliação. Começará a guerra mais destrutiva da história da humanidade e, muito provavelmente, a civilização será lançada de volta por vários séculos. Se sobreviver, é claro. A principal vantagem dos estrategistas está em sua capacidade de realizar voos de longa distância e atacar quase qualquer ponto do planeta. Graças à capacidade de permanecer no ar por longos períodos, eles podem patrulhar a fronteira do inimigo, exercendo pressão política sem ultrapassar os limites permitidos pela legislação internacional. Os bombardeiros estratégicos portadores de mísseis são equipamentos complexos que exigem um alto nível de preparação não apenas dos pilotos, mas também de uma enorme equipe em terra. O treinamento regular mantém os profissionais em forma. O Ministério da Defesa russo menciona detalhes do treinamento em seus boletins. Por exemplo, em abril deste ano, os bombardeiros Tu-160 e Tu-95MS lançaram mísseis de cruzeiro contra alvos no campo de treinamento durante os exercícios. Esses aviões são destinados a realizar missões de ataque contra alvos mais importantes em áreas remotas e na retaguarda profunda do inimigo. As tripulações treinaram o reabastecimento em voo a mais de 6.000 metros de altitude e a cerca de 600 km por hora. O Tu-1600 está em serviço desde 2005 e recebeu seu batismo de fogo em 2015. O avião pode subir até a estratosfera, distanciando-se facilmente dos caças inimigos e se tornando inalcançável para a maioria dos sistemas de defesa aérea. Está previsto o lançamento de um modelo modificado, que será identificado pelo índice M. Para eles, já foram criados novos sistemas de computação embarcados, um complexo de guerra eletrônica e um sistema de controle de armamentos. A produção em série da mais nova aeronave está prevista para começar em 2023, e o Ministério da Defesa adquirirá pelo menos 50 desses lançadores de mísseis. Especialistas consideram o Tu-160 o recordista absoluto em armamento. Afinal, um cisne branco pode levar 45 toneladas de bombas e mísseis, com peso máximo de decolagem de 275 toneladas, significativamente maior que os concorrentes. O Tu-95MS, no Ocidente, é chamado de Urso. Ele não se destaca por altas características de velocidade, pois é um bombardeiro turbohélice. O primeiro voo desse monstro aconteceu nos distantes anos 50, e seu contemporâneo, fruto dos engenheiros americanos, o bombardeiro estratégico B-52, os bombardeiros supersônicos Tu-20 e Tu-M3 são chamados de soldados universais da aviação de longo alcance da Rússia. Eles são projetados para cumprir missões de combate em teatros de operações terrestres e marítimos. Podem atingir alvos móveis e fixos, individuais e em grupo, com mísseis e bombas, de dia e de noite, em condições meteorológicas simples e complexas. Especialistas militares britânicos chamam o Tu-20 e Tu-M3 de o avião russo mais mortal de toda a história. O desenvolvimento futuro dos bombardeiros estratégicos se resume ao aumento do alcance de voo e à criação de novos mísseis. A velocidade fica em segundo plano, pois não pode mais garantir a sobrevivência da aeronave. Os estrategistas do futuro terão que lidar com avançados sistemas de mísseis antiaéreos e mísseis ar-ar de nova geração. Por isso, ao desenvolver as aeronaves, o foco é na redução da assinatura de radar. Como os Estados Unidos respondem em termos de bombardeiros estratégicos? O bombardeiro estratégico pesado, B-2, entrou em serviço na Força Aérea dos Estados Unidos da América nos anos 90.
Os aviões dessa série são chamados de os primeiros bombardeiros estratégicos e invisíveis do mundo. A construção original da asa e o revestimento com materiais que absorvem ondas de rádio tornam a aeronave quase invisível. Cada uma dessas aves é capaz de percorrer mais de 11 mil quilômetros sem reabastecimento e transportar até 27 toneladas. Armamentos, incluindo mísseis com ogivas nucleares, os americanos usaram o B-2 durante os bombardeios na Iugoslávia, além do Iraque, Afeganistão e Líbia. Cada avião vale ouro. Em 1998, o custo estimado de um bombardeiro desses era de $1 bilhão e com os gastos de desenvolvimento, 2 bilhões. O que faz desse avião o mais caro da história da aviação mundial. Aliás, a história da tecnologia de invisibilidade merece uma atenção especial. Em 1966, um especialista americano em radares da Lockheed encontrou um artigo do físico soviético Piotr Ufimtsev em uma revista científica soviética. O artigo dizia que aeronaves de determinado tipo, feitas de certos materiais, com formas específicas e pintadas de uma maneira especial, eram praticamente invisíveis para os radares. O artigo gerou grande interesse nos especialistas militares americanos, levando os Estados Unidos da América a construir e testar uma aeronave do tipo. Como resultado, no início da década de 1990, os Estados Unidos fabricaram o caça-bombardeiro F-117 e o famoso bombardeiro estratégico pesado B-2. Além disso, na criação deste último participou o próprio Piotr Ufimtsev. Na década de 1980, os trabalhos sobre o stealth soviético, baseados nas ideias de Ufimtsev, foram interrompidos na Rússia, e o projetista emigrou para os Estados Unidos da América. No entanto, há uma versão de que essa tecnologia, na verdade, foi deliberadamente entregue aos americanos, pois, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela foi testada e decidiram abandoná-la. Afinal, pelo menos em 2 escritórios de design soviéticos foram construídos e testados aviões invisíveis de diferentes tipos. Comissões de especialistas não favoreceram as tecnologias furtivas. Ainda assim, a principal qualidade dos bombardeiros americanos furtivos escolhida foi a mínima visibilidade para os radares de defesa aérea. E começaram a desenvolver uma aeronave capaz de atravessar a zona de defesa aérea em grande altitude e em velocidade supersônica. Durante o projeto, ficou evidente que a versão russa do sistema de mísseis antiaéreos S-300 detectaria e derrubaria o B-2 em grande altitude. Então o conceito mudou. Tornou-se necessário avançar em direção aos alvos inimigos na menor altitude possível e, se possível, contornando as irregularidades do terreno. Para uma máquina de 170 toneladas, isso é muito difícil. A altitude de voo foi reduzida para cerca de 70 metros e a velocidade máxima tornou-se transônica. Em geral, os engenheiros foram literalmente encurralados, tentando alcançar a menor visibilidade possível para o avião. Eles a alcançaram em detrimento de quase todas as outras características. Atualmente, os Estados Unidos estão desenvolvendo o novo bombardeiro B-20 e U, que substituirá os modelos estratégicos existentes. Os engenheiros americanos visam reduzir o tamanho da aeronave e atualizar a eletrônica. Fotos revelam que bases aéreas estão preparando ativamente a infraestrutura para testes de uma nova aeronave, segundo pesquisadores. Os americanos também têm esse veterano, o B-50-2 ou Fortaleza Estratosférica, estratégica, que está em serviço na Força Aérea dos Estados Unidos da América desde 1955, com as modernizações planejadas, para as quais está previsto gastar $12 bilhões, ele continua sendo o principal avião da aviação de bombardeio de longo alcance da Força Aérea Americana. Junto com o B-1B Lancer, por sua vez, o bombardeiro estratégico supersônico com asa de geometria variável, B-1 Lancer, foi criado justamente como um portador de armas nucleares para substituir o B-52. No início dos anos 90, porém, começou a conversão dos aviões B-1 para equipá-los com armamentos convencionais. A China não fica de fora e está trabalhando no desenvolvimento do bombardeiro estratégico promissor UH-20.
Acredita-se que, em alguns aspectos técnicos, ele pode superar as novidades dos desenvolvedores russos e americanos. Contudo, as autoridades chinesas mantêm todas as informações em absoluto sigilo, o que não surpreende. Vamos passar para o próximo componente da tríade nuclear, verdadeiros monstros, os mísseis balísticos intercontinentais. Eles são projetados para destruir alvos a médias e longas distâncias, usando ogivas nucleares. Os modelos modernos estão equipados com proteção contra sistemas de defesa antimísseis, usando alvos falsos, de camuflagem e ogivas múltiplas independentes. Se é possível tentar lidar com um míssil desses, nenhum sistema de defesa antimísseis consegue lidar com uma chuva desses mísseis. O lançamento de um míssil balístico intercontinental é feito a partir de instalações fixas, móveis e submarinos nucleares. Os primeiros desenvolvimentos sérios de armamento de foguetes foram feitos pela Alemanha de Hitler. Nas décadas de 30 e 40, sob total sigilo, foram desenvolvidos o V-1 e o V-2. Após ser derrotada na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perdeu os protótipos, que foram parar nos Estados Unidos e na União Soviética quase ao mesmo tempo. Para os engenheiros de ambos os países, foi a descoberta do século. Os americanos criaram seu Redstone em um ano e a União Soviética, em 1948, desenvolveu o foguete R-1. O míssil balístico intercontinental é formado por estágios de propulsão e uma ogiva com a carga de combate, onde se encontram a ogiva em si, o sistema de supressão de defesa antimísseis do inimigo e a eletrônica de bordo. O tempo de aceleração do míssil é de até 5 minutos, e a velocidade atingida pela ogiva é realmente enorme, de 6 a 8 km por segundo. Para confundir o sistema de defesa antimísseis, são usados transmissores, geradores de interferência, alvos falsos e refletores de vários tipos. O peso apenas do sistema de superação da defesa antimísseis pode chegar a 500 quilos. A baixa altitude de voo também reduz significativamente a visibilidade do míssil balístico intercontinental. Os mísseis posicionados em silos de lançamento são considerados os mais protegidos. Esses sistemas são tão fortificados e enterrados tão profundamente que conseguem suportar um impacto direto de um míssil balístico intercontinental inimigo, garantindo um ataque de retaliação. Tanto nos Estados Unidos da América quanto na Rússia, os silos de mísseis estão dispersos pelo território e mantidos em sigilo. A ogiva de um míssil balístico intercontinental passa a maior parte do voo como um objeto espacial, subindo a uma altitude 3 vezes maior que a da Estação Espacial Internacional. É claro que toda essa enorme trajetória deve ser calculada com a máxima precisão. As plataformas móveis se destacam pela rápida mudança de posicionamento. São extremamente difíceis de serem neutralizadas devido à dificuldade de detecção e ao seu alto nível de proteção. É claro que ninguém vai revelar o número exato dessas máquinas. Diversos países possuem esses tipos de sistemas de mísseis, mas é interessante também observar esse complexo ferroviário de mísseis de combate, que é único. Ele também é conhecido como trem fantasma ou trem número 0. Trens similares foram criados nos Estados Unidos. As razões oficiais para a retirada desses monstros de serviço foram o design obsoleto, o alto custo de recriar a produção do complexo na Rússia e a preferência por lançadores móveis baseados em caminhões. Em abril de 2022, ocorreu o primeiro lançamento do complexo Sarmat. Moscou avisou os Estados Unidos da América previamente sobre os testes para evitar que Washington os interpretasse como uma ameaça. Este é um complexo de mísseis com um pesado míssil balístico intercontinental de combustível líquido com peso superior a 200 toneladas. O Ministério da Defesa confirmou as características calculadas em todas as fases do voo. Os blocos de combate, de treinamento, chegaram ao campo de testes de Kura, em Kamchatka. Após concluir os testes, o complexo de mísseis será incorporado às forças de mísseis estratégicos. De acordo com o Ministério da Defesa, o Sarmat é o míssil mais poderoso com o maior alcance do mundo para atingir alvos. Ela possui características únicas que permitem superar, com garantia, qualquer sistema de defesa antimísseis existente. Em 2016, os Estados Unidos começaram o desenvolvimento de seu mais novo míssil balístico, o Strage.
A empresa, que venceu a licitação para sua criação, recebeu um contrato de mais de 13 bilhões de dólares. O primeiro voo de teste está previsto para 2023 e os primeiros exemplares estarão prontos até 2029. Ao todo, os Estados Unidos planejam colocar em serviço 400 desses mísseis. Elas contarão com novos sistemas de guiagem e guerra eletrônica, o que deve aumentar a sobrevivência do míssil em voo, sua capacidade de superar sistemas de defesa antimísseis e a precisão do impacto. Aliás, foi justamente durante a discussão desse desenvolvimento que os jornalistas tiveram acesso à informação sobre quanto os Estados Unidos gastam com cada elemento da tríade nuclear. Os mísseis balísticos intercontinentais consomem 2 bilhões de dólares dos contribuintes por ano. Os gastos com a operação e manutenção dos bombardeiros estratégicos chegam a 3 bilhões, e os submarinos custam cerca de 4 bilhões. Bem, e agora o bônus prometido. O complexo de mísseis Skiff é uma arma nuclear que faz parte da Marinha da Rússia e é estritamente confidencial. O complexo é capaz de permanecer no fundo do oceano por muitos anos antes de, sob comando, atingir o alvo designado com um míssil que voa em velocidade hipersônica e contorna o relevo do terreno. A ideia de criar mísseis balísticos com base permanente no fundo do mar surgiu ainda em meados dos anos 60, porém, segundo pesquisadores, naquela época não foram realizados desenvolvimentos. Nos Estados Unidos da América, a ideia foi totalmente descartada, por ser considerada muito cara e complexa. Mas o posicionamento no fundo do mar tem uma vantagem em relação ao uso de submarinos. Um submarino nuclear pode ser rastreado por acústica e destruído. Já o local de instalação do míssil, que é levado até a base por um submarino especial, não pode ser rastreado pelos meios de inteligência existentes. A coluna de água enfraquece o impacto, e em um container resistente, o Skiff sobreviverá até mesmo a uma explosão logo acima. Em 2017, o chefe do Comitê de Defesa e Segurança do Conselho da Federação, Viktor Bondarev, declarou que o míssil balístico intercontinental de fundo já está no arsenal das Forças Armadas da Rússia. Contudo, o princípio de funcionamento e os detalhes técnicos não foram revelados e continuam sigilosos pelos militares até o momento. Já que tocamos no tema naval, vamos dar uma olhada no elemento mais perigoso da tríade nuclear, os submarinos nucleares. Quando ela está em missão, não pode ser vista e é quase impossível de ser rastreada. Ela é capaz de submergir a 300 metros de profundidade e permanecer lá por meio ano antes de lançar mísseis que podem percorrer milhares de quilômetros e destruir alvos do tamanho de países inteiros. Submarino nuclear. Uma arma apocalíptica, disponível apenas para as nações mais poderosas. Os outros países não conseguem arcar com ela, nem financeira, nem tecnologicamente. A corrida insana entre os desenvolvedores da União Soviética e dos Estados Unidos da América resultou na mais poderosa competição militar da história. Nunca antes, a humanidade investiu tanto dinheiro no desenvolvimento de meios para matar o inimigo. Laureados com o Nobel, as mentes mais brilhantes de sua época, políticos e membros da sociedade. Tudo estava focado em criar a arma do futuro. A reputação dos submarinos está longe de ser perfeita. Sua capacidade de se moverem secretamente por milhares de quilômetros há muito tempo atrai criminosos. Narcotraficantes colombianos adaptaram submarinos para transportar drogas entre países. E neste exato momento, dezenas desses submarinos cruzam as profundezas do mar, transportando cargas ilegais que não poderiam ser entregues de outra forma. Tecnologias de outros países em frotas submarinas são caçadas intensamente. Nos anos 70, a CIA construiu um navio de perfuração especial por 350 milhões de dólares, um valor fantástico para a época. O navio supostamente coletava minerais do fundo do oceano para fins científicos, mas na realidade estava recuperando um submarino soviético afundado no local. Submarinos nucleares, ou submarino nuclear de ataque, afundam com frequência. Desde 1955, 9 submarinos nucleares afundaram, 5 soviéticos, 2 russos e 2 americanos. Assim, por esse critério questionável, o placar é de 7-2 para a Rússia. Alguns submarinos estão no fundo do mar com arsenais nucleares a bordo. Recuperá-los é impossível. É possível tentar, mas
com o risco de destruir alguns continentes. O tristemente famoso Kursk, do projeto 949, a Ante, tornou-se o desastre mais conhecido da Marinha Russa e praticamente o único acidente causado por falhas no armamento. Na maioria das vezes, a causa do naufrágio de submarinos são problemas com o sistema de propulsão. Fontes afirmam que submarinos britânicos possuem cartas de última esperança a bordo. Nelas está escrito o que deve ser feito caso o governo do país seja destruído por um ataque nuclear inimigo. Essas cartas são destruídas imediatamente após o novo primeiro-ministro assumir o cargo e dar uma nova ordem. Os predadores atômicos silenciosos são envoltos em mitos devido ao enorme sigilo em sua produção e operação. Jornalistas são mantidos a uma distância segura desses locais, mas às vezes, em homenagem a grandes eventos, o véu do segredo é levantado. Para celebrar o centenário do nascimento do projetista Sergei Kovalev, jornalistas russos tiveram permissão inédita de entrar no TK-20. Severstal é um dos cruzadores estratégicos nucleares do projeto 941 Akula, que foi criado sob a liderança do genial desenvolvedor. A mídia descobriu pouco, mas o suficiente para compreender o poder destrutivo dos submarinos dessa classe. A criação do cruzador submarino de mísseis pesados de propósito estratégico foi realizada pelo supersecreto CKB Rubin desde os anos 70. Já naquela época, a KGB vigiava os desenvolvedores e até mesmo os membros de suas famílias, identificando regularmente agentes dos serviços secretos ocidentais que tentavam de todas as formas possíveis entrar em contato com os engenheiros nucleares e arrancar deles detalhes que constituíam segredo de Estado. O conhecimento dos engenheiros valia mais do que dinheiro, e os estrangeiros nunca conseguiram comprar essas informações. Naquela época, os engenheiros soviéticos criaram uma verdadeira arma do juízo final: o míssil balístico de combustível sólido de 3 estágios R-39. Um único míssil desse tipo é capaz de lançar 10 ogivas de 100 quilotons cada uma distância de até 10.000 quilômetros. Além disso, no Akula há 20 silos de mísseis, cada um com 10 ogivas nucleares. A força destrutiva total de 200 ogivas é 1.400 vezes maior do que a da bomba lançada sobre Hiroshima. Como se proteger de um furacão de mísseis desses, cada um deles sendo um verdadeiro Armagedon? É um mistério? Não é surpresa que os submarinos desse projeto causavam pavor na liderança da OTAN. Esses mísseis eram muito volumosos, foi justamente por causa deles que o Akula foi criado. Era necessário um grande submarino, capaz de transportar armamento superpesado e, ainda assim, disparar em salvas. Com 173 metros de comprimento e altura equivalente a um prédio de 9 andares, isso não é um barco, é uma pequena cidade. A principal vantagem do submarino é a capacidade de se mover debaixo d'água a 50 km por hora e, simultaneamente, permanecer praticamente silencioso. Foram produzidos apenas 6 desses submarinos e agora restam 3. Eles entraram para o livro dos recordes Guinness como os maiores submarinos nucleares do mundo. Só o revestimento de borracha anti-radar deles pesa 800 toneladas. Isso é mais do que o peso de todo o submarino nuclear americano Enarum. Com seu casco, ela pode quebrar gelo com até 2,5 metros de espessura. Os tubarões são tão enormes que foi preciso equipar uma linha de atracação, desenvolver um sistema de carregamento de mísseis e até construir um transporte especial para os mísseis. Esses navios não serviram por muito tempo, pois sua operação era extremamente cara. Atualmente, a Severstal está na reserva e aguarda uma decisão sobre seu desmantelamento. Segundo o diretor-geral do estaleiro ultra-secreto, os submarinos do projeto 941 não são mais necessários devido ao avanço tecnológico. A tripulação da Severstal foi reduzida, mas a vida do navio é mantida. A guarda armada, 24 horas monitoramento contra incêndios e da flutuabilidade, e os reatores nucleares foram colocados em estado seguro. Os boréis sucederam os tubarões. A história deles começou ainda em 96, quando, em Severodvinsk, foi lançado o primeiro submarino do novo tipo. O financiamento instável da frota, nos anos 90, afetou o prazo de construção do submarino. O primeiro do novo tipo de submarinos nucleares
foi criado Yuri Dolgoruk, que entrou para a Frota do Norte em 2013. A Marinha da Rússia possui atualmente 5 submarinos do projeto 955 Borei. Logo depois da Yuri Dolgoruk, juntaram-se Alexandr Nevsky e Vladimir Monomakh, que servem no Oceano Pacífico. Os submarinos nucleares russos Knyaz Vladimir e Knyaz Oleg, nomeados em homenagem a antigos governantes da Rússia, foram adicionados recentemente à frota moderna do país. Em muitos aspectos, os Borei superam sua concorrente americana, a Ohio, que é a base da frota submarina estratégica dos Estados Unidos da América. A profundidade de mergulho da Ohio é de 365 metros, 35 metros a menos que o submarino russo. A criação dos engenheiros nacionais também é superior na velocidade e duração da navegação autônoma. Como parte da tríade nuclear, os submarinos do projeto Borei foram desenvolvidos para destruir navios nucleares e estão armados com 16 dos mais novos mísseis balísticos de combustível sólido Bulava. Cada um deles carrega 10 ogivas nucleares com potência de até 150 quilotons. Com um único disparo, o cruzador de mísseis pode destruir qualquer cidade da Terra, não importando seu tamanho. Com um pequeno país, também não haverá problema. Os criadores não revelam as especificações técnicas dos Borei por razões evidentes, mencionando que os novos navios possuem diversas vantagens. Vamos confiar na palavra deles e torcer para que os marinheiros não precisem testar os super submarinos na prática, o que será melhor para toda a humanidade. Existem também submarinos polivalentes. Eles cumprem outras tarefas: destruição de navios, outros submarinos, alvos táticos em terra e coleta de informações de inteligência. A mais avançada dessas submarinos é a americana Seawolf, cuja principal característica é o altíssimo nível de furtividade e o armamento mortal a bordo. Um desses submarinos pode carregar até 50 mísseis Harpoon ou Tomahawk. Ela é tão cara que nem mesmo o vasto orçamento de defesa dos Estados Unidos da América conseguiu financiar mais do que 3 desses submarinos. Os submarinos nucleares modernos podem vagar silenciosamente debaixo d'água por meses, invisíveis para seus inimigos. Eles foram criados para permanecer em silêncio, garantindo a segurança estratégica do Estado. A qualquer segundo, dia e noite, eles estão prontos para lançar o inimigo no abismo do caos que surge após um devastador ataque nuclear. Se considerarmos os filmes, especialmente os americanos, podemos concluir que as guerras de submarinos ocorrem frequentemente. Isso, obviamente, não é verdade. Na história, há apenas um caso comprovado em que 2 submarinos lutaram debaixo d'água. A maioria das missões realizadas pelos submarinos nucleares está relacionada à permanência prolongada e secreta perto das costas do inimigo. A missão deve começar em um local secreto para evitar que o submarino seja rastreado. Por isso, a manutenção dos submarinos ocorre em bases fechadas e únicas, do tamanho de uma metrópole. Os objetos mais importantes dessas bases ficam profundamente subterrâneos, em bunkers especiais. Inicialmente, os submarinos eram movidos a diesel, mas, no início das pesquisas atômicas, os cientistas rapidamente perceberam que a enorme quantidade de energia liberada pela fissão do átomo poderia ser usada para gerar eletricidade. O reator permite que o submarino navegue rapidamente por longos períodos. O reabastecimento dos submarinos de última geração é necessário apenas uma vez a cada 25 anos, eliminando a necessidade de emergir regularmente para reabastecer. A única desvantagem desses aparelhos é o preço extremamente alto. Portanto, se você quiser comprar esse tipo de equipamento para dar uma volta no lago da cidade, prepare alguns bilhões de dólares. Mas os especialistas dizem que, com o aumento dos preços do petróleo, os submarinos nucleares podem se tornar mais econômicos do que os navios com motores tradicionais. Os americanos e ingleses deixaram de usar submarinos não nucleares por completo. A Rússia tem uma frota submarina mista. Somente 5 nações detêm submarinos nucleares. Além dos Estados Unidos da América e da Rússia, o clube de elite inclui França, Inglaterra e China. Os demais utilizam submarinos diesel-elétricos ou nem sequer possuem uma frota submarina.
A evolução dos predadores submarinos nucleares foi gradual. Os projetos da primeira geração tinham caráter experimental, e os próprios submarinos eram usados para testar soluções de engenharia em condições de combate. Os submarinos da geração seguinte diferiam apenas ligeiramente. Inspirados em como a natureza resolveu o desafio do movimento subaquático, os engenheiros imitaram as nadadeiras dos peixes, instalando versões metálicas no casco do submarino. As melhores mentes da época se esforçavam para otimizar o casco e aumentar a velocidade de navegação subaquática. Um dos submarinos dessa geração, o projeto 660 e um Anchar, estabeleceu um recorde de velocidade ainda não superado. Ela podia atingir uma velocidade fantástica para submarinos desse porte, mais de 80 km por hora. Os submarinos de terceira geração possuíam características totalmente distintas. É preciso dar crédito aos americanos, pois nessa fase foram eles que escreveram a história. Os submarinos das classes Ohio e Los Angeles receberam reatores capazes de operar sem recarga por até 11 anos. Graças a soluções de engenharia interessantes, a qualidade de vida da tripulação a bordo também melhorou. A produção desses equipamentos é cara até para superpotências, por isso, muitos submarinos de terceira geração continuam em operação. Bem, agora seja bem-vindo ao presente. A quarta geração é a mais moderna, surgindo no início dos anos 90, o que, historicamente, foi ontem. Os submarinos nucleares receberam um revestimento de absorção sonora de novo tipo, materiais compostos e reatores de longa duração. Como os submarinos da terceira geração sofreram vários desastres, uma característica de design dos submarinos da quarta geração passou a ser cápsulas de resgate autônomas próprias e um reator totalmente isolado. Os submarinos nucleares modernos apresentam um nível de ruído extremamente baixo e sem precedentes. Os engenheiros conseguiram colocar 50 mísseis de cruzeiro nos submarinos americanos. Os predadores modernos das grandes profundezas possuem lançadores universais com carregadores rotativos para disparar torpedos e mísseis de cruzeiro. A quinta geração existe, por ora, somente no papel. O primeiro país a desenvolver esses monstros submarinos começará a dominar os oceanos. Uma publicação americana divulgou uma lista das 5 submarinos de combate mais perigosos do mundo. A lista incluiu apenas submarinos em operação e aqueles que entrarão em serviço em breve. O top 5 é dominado por submarinos nucleares russos e americanos, com a Rússia ocupando a maior parte da lista. Especialistas consideraram os submarinos do projeto Borey como alguns dos mais assustadores. Os autores americanos do ranking também mencionaram as conquistas da própria frota submarina. Eles consideraram os submarinos nucleares da classe Ohio como os mais mortais dos Estados Unidos da América. Os especialistas concordam em uma coisa: se ao menos um míssil for lançado de um submarino nuclear, a humanidade, como resultado de uma catástrofe nuclear, na melhor das hipóteses, será lançada de volta por séculos. Na pior, simplesmente deixará de existir como espécie. E tudo será mais ou menos assim, como nestas imagens. Talvez este seja o teste de racionalidade. Ou será que agora nem vale mencionar qualquer racionalidade humana? Para responder a essa pergunta, vamos olhar para o outro lado da moeda, para aquelas tecnologias atômicas que a humanidade criou, não para destruir seus semelhantes, mas para outros fins. Ao mesmo tempo, não vamos considerar o átomo pacífico comum a indústria padrão das usinas nucleares. Nós, como sempre, vamos olhar um pouco para o lado. Vamos observar aquelas tecnologias do átomo pacífico que não são tão amplamente conhecidas quanto as usinas nucleares comuns. Quem sabe, talvez elas pudessem mudar o mundo. Afinal, provavelmente, todo o habitante do planeta Terra já teve esse pensamento. Mas e se esse dispositivo não for de um futuro distante, e sim de um passado soviético bem recente? Vamos dar uma olhada nesta invenção dos tempos da União Soviética, uma mini usina eletronuclear de isótopos, que durante o funcionamento fornece, entre outras coisas, aquecimento praticamente gratuito. A história da questão é a seguinte: em 1821, o físico Thomas Johann Seebeck descobriu um efeito interessante. Se um condutor feito de 2 metais diferentes
for aquecido de um lado e resfriado do outro, gera-se eletricidade. Esse fenômeno ficou conhecido como termoeletricidade, ou efeito Seebeck. A eficiência desse tipo de gerador elétrico é muito baixa, por isso foi esquecido por muito tempo. Os físicos soviéticos se lembraram desse efeito durante a Grande Guerra Patriótica. Para carregar as baterias dos rádios dos grupos de guerrilheiros, era necessário um gerador elétrico simples e confiável. Iniciaram urgentemente a fabricação de potes que geravam eletricidade termoelétrica a partir do calor de uma fogueira comum. Após a guerra, os termogeradores foram usados para alimentar rádios domésticos. Como fonte de calor, era usada uma lamparina a querosene, a fonte de luz mais comum nas casas daquela época. Até mesmo a empresa Grundig equipou seus rádios com termogeradores por muito tempo. Com o início da era espacial, os termogeradores voltaram a ser necessários. Se no espaço próximo à Terra é possível usar painéis solares, no espaço profundo eles não servem para nada. Como fonte de calor para os termogeradores, começaram a usar isótopos nucleares. Esses geradores são chamados de gerador termoelétrico de radioisótopos, gerador termoelétrico de radioisótopos. O isótopo é bom porque pode fornecer uma potência térmica alta e estável por muitos anos. A queda de rendimento é inferior a 1% ao ano. Nas espaçonaves é usado o isótopo plutônio-238, com uma meia-vida de 88 anos. Ele é considerado o mais seguro de todos os isótopos. Olhe para esta foto. Esta moça está verificando o funcionamento do termogerador sem nenhum traje de proteção. A única desvantagem é o custo exorbitante do plutônio-238. Esses RTGs já funcionam há 44 anos em satélites americanos que partiram para além do sistema solar, fornecendo eletricidade e calor para os equipamentos científicos. Para os RTGs terrestres, foi usado outro isótopo, estrôncio 90. Ele é muito barato, mas exige uma blindagem mais pesada. Além disso, sua vida útil é menor, com um período de meia-vida de 29 anos. Os termogeradores foram muito usados na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para energizar faróis e sistemas de radionavegação remotos. No início dos anos 70, foi tomada a decisão de criar um termogerador nuclear de alta potência, sem necessidade de manutenção, para fornecer eletricidade, aquecimento e água quente a comunidades remotas. Em 1981, o projeto da estação, com o nome romântico de Helena, estava pronto. A estação termoelétrica nuclear era totalmente automatizada e não exigia manutenção. A construção, quando montada, era um cilindro enterrado no solo. Não havia mecanismos, bombas ou motores na estrutura, por isso ela podia funcionar sem manutenção por até 30 anos. Gerava até 100 kW de energia elétrica e até 3.000 kW de energia térmica. Isso era mais do que suficiente para aquecer uma vila inteira. Para confirmar a precisão dos cálculos, foi construída uma estação experimental chamada Gama, no Instituto Kurchatov. A estação funcionou durante os 30 anos previstos, sem um único incidente. Além disso, os cientistas criaram artificialmente modos críticos de operação, chegando até a um curto-circuito total na entrada, e a Gama suportou todos os testes. Após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entusiastas propuseram implementar amplamente essas estações, comprovando sua alta eficiência econômica. Mas naquela época, quem já liderava o sistema energético da Rússia, a RAO Unified Energy System, era esse personagem ruivo, para quem todas essas inovações eram desnecessárias. O projeto foi enterrado, alegando-se a suposta impossibilidade de protegê-lo contra vândalos e terroristas. Como exemplo, citavam as usinas destruídas por caçadores de metais não ferrosos em Kamchatka. As fotos marcantes de vandalismo, claro, eram impressionantes, mas não há motivo para se surpreender com essas imagens. Afinal, as usinas estavam em livre acesso, ninguém as protegia, e as organizações responsáveis por essas instalações simplesmente foram liquidadas pelo novo governo. Inovações do final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas eram frequentemente interrompidas em seus estágios iniciais. O mesmo ocorreu com o Buran, que voou uma vez impressionando a todos, porém, logo veio a ordem para interromper seu desenvolvimento. Ou esse chamado monstro do Cáspio,
que agora é algo entre sucata e um monumento em cima de um colchão de ar. Bom, tudo bem, tudo isso são tempos de dias já passados. E agora, como está? O Ministério da Defesa da Rússia e também o Ministério de Situações de Emergência, embora necessários para energizar locais remotos, esses geradores não atraem interesse. O personagem ruivo foi transferido da Rosnano para um cargo de aposentado honorário. Para ser justo, ele deveria estar usando ferramentas manuais para explorar os lugares de difícil acesso do extremo norte. Enquanto isso, no mundo, já existem várias empresas trabalhando com pequenas usinas termoelétricas nucleares. Por exemplo, a empresa já tem pronto o projeto 4 Super Confiável em Small and Simple, um marcador super confiável, pequeno e simples. Pela aparência, o projeto lembra muito a ATEC, Helena Soviética, cujo protótipo de demonstração, aliás, já funciona com sucesso há 12 anos no Instituto de Energia Atômica. O custo da eletricidade gerada é declarado pela empresa como 5 centavos por quilowatt-hora. Esse valor já inclui os custos de desmantelamento após 30 anos e o lucro da venda. Aqui está outro exemplo de quase meio século atrás. O que você sabe sobre a empresa mundialmente famosa que escondeu um pequeno reator em seu porão por 30 anos seguidos? A famosa empresa Kodak, fabricante de equipamentos fotográficos, admitiu que desde 1974 possuía um pequeno reator nuclear. Apenas algumas pessoas sabiam sobre a instalação. O reator ficava no porão da sede da Kodak, na cidade de Rochester, no estado de Nova York. A própria empresa afirma que, por mais de 30 anos, a instalação nuclear não representou o menor perigo para as pessoas ao redor. No entanto, o reator funcionava com quase 1,5 kg de urânio enriquecido a 93%. Esse já é um nível suficiente para ser usado em uma bomba atômica. Um reator nuclear do tamanho de uma geladeira comum ficava em um porão com paredes de concreto de 60 centímetros de espessura e era controlado remotamente. Nem as autoridades da cidade e do estado sabiam da sua existência. O curioso é que empresas privadas não têm direito algum de possuir esses reatores ou trabalhar com material radioativo ativo. No entanto, descobriu-se que, nos anos 70, o governo dos Estados Unidos da América aprovou a produção desses reatores para grandes empresas. E por esse programa foram produzidos 2 reatores. Um foi enviado ao Departamento de Energia dos Estados Unidos da América e o outro comprado pela Kodak. Um reator nuclear do tamanho de uma casa já havia sido criado há bastante tempo e, aparentemente, funcionou de forma estável durante 30 anos. Já essas usinas não podem ser chamadas de portáteis, mas podem muito bem ser consideradas móveis. Instalações miniaturizadas, do tamanho de um container marítimo padrão, podem fornecer 10 megawatts durante 10 anos, sem necessidade de reabastecimento. Os reatores são totalmente autônomos e seguros, não exigem manutenção e, ao final de sua vida útil, simplesmente são recarregados para mais 10 anos. Os reatores podem ser usados tanto para a geração de eletricidade quanto para aquecimento. Uma estação dessas pode abastecer uma vila inteira ou uma pequena cidade. Os reatores mais comuns, instalados nas usinas nucleares russas, são os mais próximos em princípio de funcionamento. Como combustível, é utilizado o nitreto de urânio, que possui uma condutividade térmica mais alta. Aqui é simples. Quanto maior a temperatura do reator, maior a temperatura do vapor e, consequentemente, maior o rendimento da turbina a vapor que gera energia. A instalação com combustível e sistema de resfriamento possui massa de 20 toneladas, projetada para 10 anos sem funcionamento. Antes do abastecimento, todo o sistema pode ser transportado em caminhões. Ao chegar ao local, o tambor com o reator simplesmente é enterrado. O acesso a ele é fechado e não se prevê nenhum tipo de manutenção. Após o fim da garantia, o tambor é desenterrado e devolvido à fábrica para reabastecimento. Segundo os projetistas, as características da construção tornam esses reatores seguros. Não é possível superaquecimento ou explosão, pois a pressão não aumenta com o aumento da temperatura. Os autores da tecnologia garantem que esse reator nunca entrará em modo supercrítico. E se alguém danificar intencionalmente a carcaça,
o material ativo vai esfriar rapidamente e o próprio reator se transformará em um bloco de ferro isolado por uma grossa camada de chumbo. Aqui está mais um exemplo do pensamento engenheiro atômico. Todos conhecem os quebra-gelos nucleares e os submarinos. E que tal colocar um reator nuclear em um carro? Em 1957, a empresa apresentou um carro-conceito que se tornou o automóvel atômico mais famoso. Ele foi o primeiro desenvolvimento desse tipo e um dos 2 carros, assim, que foram feitos como maquete e exibidos em um salão do automóvel. O carro foi planejado do primeiro ao último parafuso, levando em conta a necessidade de manutenção nas estradas públicas e o fator de perigo de radiação para os passageiros. Restava apenas criar o próprio motor atômico. A instalação nuclear, que ocupava 2/3 do volume e do peso do carro, era uma cópia reduzida do reator padrão de um submarino nuclear americano. É verdade que reduzir uma máquina de 35 toneladas e 6 metros de altura para o tamanho de um carro foi muito difícil. No espaço limitado, era necessário acomodar o próprio reator, o gerador de vapor e 2 turbinas. Uma deveria girar as rodas e a outra movimentar o gerador elétrico. Em princípio, a ideia parecia viável. A principal vantagem era a incrível durabilidade do conjunto motriz. Claro, colocar novas hastes em um reator antigo era problemático, então o carro só era reabastecido trocando o reator. Mas um reabastecimento deveria ser suficiente para 30 mil quilômetros. O reabastecimento dos reatores usados seria feito em condições de fábrica. Isso é semelhante ao funcionamento atual das estações de recarga e troca de botijões de gás. No entanto, o tempo passava e o reator compacto ainda não aparecia, e a própria empresa não tinha capacidade suficiente para desenvolver seu próprio motor atômico. O principal fabricante americano de reatores para submarinos também não tinha pressa em mudar o formato de seus projetos. E o projeto ambicioso foi encerrado, sem sequer ter realmente começado. Mas isso não é tudo. 5 anos depois, ele teve uma continuação. Em 1961, a Organização das Nações Unidas adotou a famosa Declaração sobre a Proibição do Uso de Armas Nucleares e Termonucleares. Consequentemente, um grande número de laboratórios que trabalhavam nessa área teve que suspender suas pesquisas. O esforço precisava urgentemente ser direcionado para fins pacíficos. Os profissionais de marketing da empresa perceberam nisso um certo sinal e imediatamente enviaram uma tarefa aos engenheiros para que continuassem o projeto do Nucleon. Foi assim que surgiu o 21. Desta vez, os desenvolvedores se esforçaram para não repetir os erros cometidos na construção do modelo anterior. Eles mantiveram a configuração tradicional do automóvel: motor, habitáculo e um porta-malas de tamanho normal. O tamanho exagerado do carro estava alinhado com a mentalidade dos americanos nos anos 60 e atendia às expectativas do cidadão comum sobre um bom veículo. Mas como um motor atômico compacto ainda não existia em 1962, eles tiveram que colocar no conceito o máximo possível de ideias fantásticas, que naquela época eram simplesmente impossíveis. Essas ideias chamaram muita atenção para a própria empresa, porque os conhecimentos apresentados pelos engenheiros estavam meio século à frente do seu tempo. Por exemplo, esse carro-conceito não tinha volante propriamente dito. Sugeriu-se controlar o carro tocando com os dedos em um painel especial. Isso é o protótipo da tela sensível ao toque moderna. Também havia um computador de bordo na cabine, cuja interface lembrava de certa forma. Isso nos anos 60, quando ainda não existia, e Bill Gates tinha apenas 7 anos na época. A principal função do computador era traçar rotas. Isso se tornou o protótipo do navegador sistema de posicionamento global. Sensores na carroceria consideravam as condições do trânsito, a proximidade de outros carros e o clima. Basicamente, os engenheiros daquela época previram o surgimento do sensor de estacionamento, dos sensores de chuva e dos sistemas de segurança. Os vidros do modelo 21 tinham grau de escurecimento variável, dependendo da intensidade da luz externa. O carro ficou muito impressionante e causou um verdadeiro furor em várias exposições de automóveis. Mas o desenvolvimento desse carro não foi além do conceito devido a barreiras técnicas. Bom, tudo bem, isso é nos Estados Unidos. E quanto a nós?
Na União Soviética, carros atômicos não foram desenvolvidos, pois se sabia, desde o início, que eram projetos fantasiosos. Mas uma usina nuclear móvel, com o comprimento de vários veículos todo-terreno, não só foi projetada, mas também construída e colocada em operação. Esse projeto recebeu o nome de Usina Elétrica Transportável TRI, que significa Usina Elétrica Transportável. A própria instalação de energia era um reator compacto de 2 circuitos. A água era usada como fluido de trabalho e a turbina do gerador era acionada pelo vapor. O equipamento era montado em um chassi de um tanque pesado, T-10, e recebeu o nome geral de Energosamokhod. No conjunto, a usina elétrica consistia em 4 energosamokhods. No primeiro estava o próprio reator, com proteção e radiador de ar. No segundo, os geradores de vapor e as bombas circulares. No terceiro, o turbogerador. No quarto, o painel de controle e os equipamentos de reserva. A implantação da estação levava várias horas. Ela não podia funcionar em movimento, porque todos os energosamokhods precisavam ser conectados por cabos e tubulações. Garantir a proteção não era difícil, já que o reator, que exigia isolamento, ficava em um energosamokhod separado. Ele foi colocado em um compartimento fechado de chumbo e, durante o funcionamento, os operadores não se aproximavam do veículo. A usina nuclear móvel estava pronta para a operação e no dia 13 de outubro de 1961 ocorreu o primeiro lançamento experimental da estação. Ela teve um desempenho razoável. Os testes continuaram até 1965, mas surgiu um problema. Nem os industriais, nem os cientistas conseguiram encontrar qualquer aplicação prática para essa instalação. Inicialmente, ela foi projetada para operar nas condições do extremo norte, mas as instalações tradicionais de combustível líquido se mostraram mais simples e baratas. A inviabilidade econômica forçou o encerramento do projeto em 1969. A usina Tektretia, que nunca foi utilizada, foi desativada. Simultaneamente, a segunda usina nuclear móvel, Pamir 630, estava em desenvolvimento. Como chassi, foi utilizada a maquinaria pesada MAZ. Essa estação, em muitos aspectos, era mais bem sucedida que a TEC-3. Mas seu primeiro teste experimental aconteceu, infelizmente, em 1985, pouco antes da tragédia de Chernobyl. Por isso, após o acidente na usina nuclear de Chernobyl, a maior parte dos trabalhos na área nuclear foi encerrada. Então, será que em breve qualquer pessoa poderá instalar um gerador atômico no seu porão? Ou até mesmo instalar um gerador um pouco maior, baseado em energia atômica, no telhado de um prédio residencial comum, no lugar de uma caldeira a gás? Afinal, como você viu neste filme, a engenharia é capaz de muita coisa, e praticamente qualquer ideia pode ser realizada, inclusive geradores portáteis. Mas ao que parece, existem outros fatores que impedem que instalações desse tipo entrem em produção em série. Ótima pergunta, sobre a qual será interessante refletir nos comentários. Deixe seu like se você gostou deste documentário e se vale a pena fazer algo parecido. Sobre o tema da energia nuclear tradicional. Escreva se você gostaria de ver um episódio detalhado sobre o grande átomo pacífico, sobre essas gigantescas usinas nucleares, sua evolução e perspectivas. Obrigado por assistir e até a próxima.